Agora, nós vamos para capítulo 1, que já está na página 82. Vamos lá. Vamos nos aprofundar um pouco mais sobre a subtração. Na unidade anterior, nós vimos a adição e algumas propriedades da adição, possibilidades. Então, agora nós vamos estudar e nos aprofundar sobre a subtração. A prática constante de atividades físicas é essencial para que o indivíduo tenha uma vida mais saudável. Especialistas afirmam que pessoas que praticam esportes dormem melhor e possuem maior nível de concentração, dentre outros benefícios para a saúde. Além disso, o esporte em equipe oferece oportunidade para novas amizades e para cooperação com o próximo. Neste ano, na cidade de Mila Pauliumi, aconteceu a Olimpíada Estudantil e várias escolas participaram. Foram 7 modalidades esportivas diferentes e 4.537 alunos competiram. Questão 1. Um time de futebol é composto por jogadores titulares e reservas. Durante a Olimpíada, 135 jogadores participaram das partidas de futebol, mas desses, 36 eram reservas. Qual foi o total de jogadores que participaram como titulares? Pessoal, vamos lá. 135 jogadores participaram, então 135 é o meu número total de participantes. Só que eu quero descobrir quantos desses 135 eram titulares. Então, para descobrir, eu vou utilizar a subtração. Eu vou retirar aí desse valor os que não são titulares e descobrir. Então, essa palavra retirar já nos remete a pensar que vamos utilizar a subtração, né? Então, 135 menos 36, que eram reservas, eu não estou preocupada em saber quantas reservas, né? Assim, a minha preocupação, meu interesse na questão é identificar quem são os titulares. Então, vamos subtrair aí 135 menos 36 e vamos chegar ao resultado de 99 jogadores titulares. Na letra B fala o seguinte: logo de início, dos 35 participantes, 45 jogadores de futebol saíram da competição por causa da desclassificação de seus times. Quantos jogadores permaneceram na Olimpíada? E aí agora nos interessa saber, com essa saída de alguns jogadores, né, por conta que seus times perderam, nos interessa saber quantos participantes restaram. E aí, para que eu consiga esse resultado, eu vou estar subtraindo, tinha 135 participantes inicialmente. E aí, como saíram 45, eu vou fazer a subtração para descobrir quantos participantes ainda estão na competição. E aí, vamos subtrair 135 menos 45, vamos chegar à resposta 90, que foi o total de participantes que permaneceram. Para resolver situações problema acima, você efetuou uma subtração. Por quê? Essa resposta ela é pessoal, mas eu vou dar uma dica. Todas as alternativas, nós percebemos que se tratavam sobre grupos que tinham saído, se tratavam sobre tirar de um número um outro número, né? Então, todas as alternativas se tratavam de eu estar retirando uma categoria de outra, né? Na letra A, eu tinha que tirar a categoria aí dos que eram reserva. Já na letra B, eu tinha que tirar do número total aqueles participantes que precisaram sair da competição. Essa palavra tirar faz parte das palavras-chave para se utilizar uma subtração. Então, nas duas situações, se tratavam de tirar algo de um número, né? Tirar uma categoria e tirar um número de outro, subtrair, certo? Mas podem ficar à vontade para escreverem aí o ponto de vista de vocês, beleza? Página seguinte, questão 2. Antes de começar a Olimpíada, houve uma eliminatória entre as escolas. Inicialmente eram 6.628 alunos e restaram apenas 4.537. Quantos alunos foram desclassificados? Podemos representar esta subtração de maneiras diferentes. A subtração, os algarismos são esses daqui, né? Os números que vamos utilizar na subtração são esses daqui, que é referente ao número que iniciou a Olimpíada, e os que saíram perderam, e aí ficou apenas 4.537.
Então, vamos para as possibilidades para se realizar esse cálculo. Possibilidade 1 está na letra A. Eu posso realizar esse cálculo aqui através da utilização do material dourado. Claro que a utilização do material dourado não é uma forma prática de eu realizar meus cálculos, né? De eu resolver problemas. É algo que eu preciso manusear e geralmente teríamos essa oportunidade se estivéssemos nas aulas presenciais, mas é uma possibilidade interessantíssima para que possamos aprender. Então, ficaria dessa forma aqui, como o Paulo nos apresenta. Ele diz assim, ó: não podemos nos esquecer de que, se temos 2 dezenas, não podemos tirar 3 dezenas. Por isso, devemos trocar uma centena por 10 dezenas e assim ficar com o total de 12 dezenas para realizar a subtração. Então, ele mostra aqui como ficaria este cálculo, 6.628 menos 4.537, na utilização do material dourado. E aí, ele faz a representação, né, do total de unidades, seria aqui a unidade 8, né, menos 7. Então, ele registra aí 8 cubinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e vai riscar o referente ao outro número da subtração, né, a outra parcela. Da mesma forma, ele faz com as dezenas, né, olha, quem está na casa das dezenas? O número 2, o número 3, né, 2 dezenas, 3 dezenas aqui. E aí, como não dá para tirar 3 de 2, ele faz o empréstimo, né, como chamamos, transferência. E aí, ele vai fazer a troca. Vai precisar aí do auxílio, da ajuda das casas das centenas. E aí, ele vai trocar, pegar uma placa emprestada, digamos assim, e fazer a troca por 10 barrinhas, certo? Que é o equivalente, 10 barrinhas é o equivalente a uma placa. Então, agora ele tem condições de tirar as 3 dezenas. E foi assim que ele fez. Representou aí as 2 dezenas referente a esse número, ó. Só que ele tem que tirar 3 desse número, como não tem como, ele pegou emprestado aí da casa das centenas, né? Pegou emprestado aí do número 6 e agora ele ficou com 12. Vocês perceberem, tem 12 barrinhas para que ele faça a subtração. E agora que tem 12 barrinhas, ele tem condição de tirar as 3 da subtração, certo? Já que ele tirou 3, aqui a casa das centenas perdeu, digamos assim, uma placa. E aí, restaram, né? Aqui na casa das centenas eram 6, ficou 5. Restaram essas 5 aqui, placas. E, fazendo a subtração, 5 menos 5 precisou riscar todas as placas, né? O resultado aqui em algarismo foi o 0. Aqui, da mesma forma, na unidade de milhar, né? Tem 6 na casa das unidades de milhar, o número 6. E aí, ele vai precisar retirar 4 desses 6, fazer a subtração. Ele representou 6 cubos e riscou a quantidade da subtração, 4. E ficou dessa forma, gente. É uma forma interessante se tivermos como manusear o material dourado. É uma forma interessantíssima, muito prática, assim, com material dourado. Mas na folha, representando, assim, para desenhar, não é uma forma prática. E não é uma forma que eu pretendo cobrar de vocês, mas eu quero que vocês compreendam como se utiliza a subtração com material dourado, tá bom? No caderno eu não vou pedir para vocês desenharem a barrinha, a placa, porque fica muito cansativo, né? Mas eu vou cobrar de vocês que vocês identifiquem operações realizadas com o material dourado, que vocês identifiquem a forma correta de se utilizar. E vamos para a próxima possibilidade. Podemos também efetuar a subtração por decomposição. Observe, esse mesmo cálculo aqui, ó, 6.628, foi realizada a decomposição 6.628 e também representada a segunda parcela da mesma forma. E aí foi feita a subtração, né? Começando aqui pelas unidades. 8 menos 7 veio para cá o resultado 1. 20 menos 30 tem como?
Não tem como, né? Eu vou precisar do auxílio aí da casa das centenas. E aí ela vai fazer vamos fazer a transferência aí de uma centena para que fique 120 e agora seja possível retirar 30 de 120. Então, ficou assim, ó. 120 menos 30 vai dar 90. Eu vou utilizar aqui só o algarismo 9, né, para representar. Porque lembre-se que essa forma aqui extensa é porque é em decomposição, né? E aí, como eu transferi para a casa das dezenas, agora eu fiquei com 500. 500 menos 500, 0. 6.000 menos 4.000 vai dar 2.000. E aí, eu simplifico aí para o meu resultado, tá? Tá aqui mais uma explicação, como nós estávamos fazendo. 8 menos 7 e aí por diante, certo? E a terceira possibilidade, né? Podemos efetuar a subtração usando o algoritmo. E é dessa forma aqui que é representado o algoritmo, né? Posicionamos os números de acordo com o seu valor posicional. Quem vale unidade está lá na unidade, quem vale dezena está na casa das dezenas, e assim por diante. E também enquadramos nossas parcelas no quadro valor de lugar. A primeira parcela eu vou chamar de minuendo, certo? Minuendo. Lembre-se, esses são os termos da subtração. Vocês serão cobrados quanto a isso pelo resto da vida, gente. As 4 operações fazem parte da nossa vida. Então, na subtração, a primeira parcela eu vou chamar de minuendo e a segunda parcela de subtraindo. O resultado eu vou chamar de resto ou diferença, certo? E um me fala o seguinte: primeiramente subtraímos as unidades, em seguida as dezenas, depois as centenas, as unidades de milhar e assim por diante. Quando não temos o número de unidades, de dezenas, de centenas ou unidades de milhar suficientes para fazer a subtração, precisamos fazer o reagrupamento. Lembra do termo pegar emprestado? O termo matemático para essa expressão se chama reagrupamento, certo? Então, esse é o termo teórico que se usa na matemática. Ah, professora, mas no dia a dia tem problema eu dizer pegar emprestado? Não tem problema, mas é necessário que você, ao ouvir esse termo reagrupamento, entenda que é o termo pegar emprestado, certo? Geralmente nas tarefas eu vou falar aqui durante as aulas também o termo técnico, o termo matemático, digamos assim, da subtração, tá bom? E aí eu vou falar reagrupamento, mas você, quando estiver realizando os cálculos, pode falar pegar emprestado, beleza? Então, tchau, tchau, beijo!